Queridos, Deus abençoe a todos. Nós iremos partir agora para a mensagem. Eu gostaria que você, em respeito à mensagem, se você se colocasse de pé, pegasse a sua Bíblia, abrisse no Evangelho do Senhor Jesus, segundo São Mateus, o capítulo 6, o versículo 22. Amém? Quando você encontrar, já dá um glória a Deus aí, enche o pulmão de ar, dá um brado de vitória em nome de Jesus, abale as estruturas dessa igreja. Amém? Evangelho do Senhor Jesus, segundo São Mateus, o capítulo 6, versículo 22, na versão NVI, diz assim: os olhos são a lâmpada do corpo, portanto, se os seus olhos forem bons, todo o corpo estará cheio de luz. Amém? Vou reler. Os olhos são a lâmpada do corpo. Portanto, se os olhos forem bons, todo o seu corpo estará cheio de luz. Feche os olhos, curve sua cabeça por um instante, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças porque o Senhor é bom. Nós te damos graças, meu Deus, porque as tuas misericórdias não têm fim. Pai, nós te agradecemos por mais uma oportunidade, meu Deus. Hoje é domingo, início de uma semana. O Senhor está entregando, meu Deus, uma nova semana, Pai. Uma nova oportunidade de nós sermos melhores, de, meu Deus, sermos abençoados. E nós estamos fazendo, meu Deus, entregando as primícias dessa semana nas tuas mãos. Obrigado, meu Deus, por estar aqui. Senhor, o Senhor já recebeu a nossa adoração através dos louvores, através dos dízimos, das ofertas, e agora nós queremos, meu Deus, aprender, ouvir o que o Senhor tem para nos ensinar. Fala, meu Deus, aos nossos corações, repreenda o homem, repreenda também a incredulidade, a falta de fé, as distrações dessa terra, e fala aos nossos ouvidos, meu Deus, que cada palavra sejam como sementes, e que ao se encontrar ao nosso coração, esteja uma terra fértil, uma terra adubada, para que essas sementes, meu Deus, venham germinar, brotar, crescer e dar fruto, a 30, a 60 e a 100 por um. Espírito Santo, nós te convidamos a tomar o teu lugar de honra no nosso meio e fazer morada em nós. Pai, essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Aplauda o nome do Senhor Jesus e poder se assentar. Glória a Deus. Queridos, a Bíblia, ela é extraordinária, porque ela carrega grandes verdades. E dentre essas grandes verdades, eu quero destacar duas delas. Número 1, a Bíblia, ela é a palavra de Deus. A Bíblia, ela é a boca de Deus para nós aqui na terra. E segundo, a segunda grande verdade é que a Bíblia, ela está cheia de histórias de homens imperfeitos como eu e você, mas que viveram maravilhosas experiências com Deus. E dentre essas centenas de histórias, dezenas e centenas de homens, eu quero destacar aqui dois deles, Josué e Caleb. Esses dois homens escolheram ter bons olhos, e ao invés de olhar para as circunstâncias, eles decidiram olhar para a promessa. Primeira pergunta que eu quero fazer: como estão os teus olhos? Os teus olhos, eles estão focados nos obstáculos ou estão focados nas oportunidades de Deus agir? Mas que para que nós venhamos contar a história de Josué e Caleb, precisamos criar um pano de fundo para essa história. E essa história, ela vai começar em Abraão. Em Gênesis 12:1, Deus vai chegar para Abraão e vai falar: sai do meio da terra, da sua parentela, no meio do teu povo, e vai para uma terra que eu te enviarei. Abraão sai da sua terra, ele vai gerar um filho, que é Isaac. Isaac, por sua vez, ele vai ser pai de Esaú e de Jacó. Jacó, ele vai ter 12 filhos, que esses filhos serão as 12 tribos de Israel. Só que um desses filhos se chama José. José vai ser traído e vendido pelos seus irmãos, e ele vai ser vendido como escravo para o Egito.
chegando no Egito, ele vai se tornar governador. Porém, na terra de Canaã, que é a terra do seu pai, vai haver fome. E quando tem fome na terra de Canaã, os irmãos de José vão comprar alimento. Seu irmão José é governador. E aí, toda a família de José, toda a família de Jacó, vai parar no Egito, que são cerca de 70 almas. Quando Faraó morre, se levanta um outro faraó, passam gerações, e agora aquele povo que vivia na melhor terra, na terra de Gozém, agora eles são escravos numa terra estranha. O povo começa a clamar, o povo começa a pedir, o povo começa a interceder, pedir para que Deus venha libertar eles. Então Deus vai levantar um homem. O nome deste homem é Moisés. Passa-se 40 anos da libertação até o dia que Moisés vai levantar 12 homens, 12 líderes, um de cada tribo. Esses homens, eles são chefes das suas famílias, são chefes dos seus clãs. E Moisés vai mandá-los para uma expedição. Moisés vai mandá-los para ver uma terra. Que terra é essa? Essa terra que está em Êxodo, não precisa abrir, 3:8, que diz assim: por isso, desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, lugar de cananeu, de eteu e de amorreu, de ferizeu, de eveu e dos jebuseu. Repare que a primeira vez que a terra que mana leite e mel vai aparecer na Bíblia, Deus vai dizer que essa é uma terra habitada. É uma terra que já tem gente. Então subsentende que eles terão que lutar, guerrear por essa terra. Quem ouve isso? Quem ouviu isso? Que Deus tinha uma terra preparada, que Deus tinha uma promessa. Todos os homens. Só que existe uma grande diferença em ouvir e acreditar na promessa. Porque todos nós temos alguma promessa. Todos nós recebemos algo de Deus. E todos nós temos uma luta. Só que tem pessoas que aceitam passar pela teste do tempo, aceitam a passar pelo processo, e tem pessoas que desistem, porque toda luta pode ser encarada de duas maneiras: ou a luta veio para te derrubar, ou a luta é uma ótima oportunidade para você provar que Deus é Deus na sua vida. Ou você fica cabisbaixo, murmurando e reclamando, ou você faz como o nosso grande, saudoso amigo Lázaro. Escutamos Lázaro na sexta-feira, foi tão bom. Vou passando pela prova. Isso é quase um hino da igreja, né? Do povo brasileiro. Vou passando pela prova, dando glória a Deus. É você que decide. E aqui entre os nossos dois personagens, Josué e Caleb. A Bíblia vai dizer que Moisés separa os 12 homens, um de cada tribo, e vai mandar fazer o quê? Agora que eles já passaram 40 anos no deserto, agora que eles já são livres, eles vão possuir a terra. Agora eles vão colocar em prática um plano de Deus que nasceu lá com o seu patriarca Abraão. E Moisés separa os 12 homens e manda para uma expedição. Qual é a expedição? Vocês vão para essa terra, a terra que Deus nos prometeu. Vocês espiam essa terra, vocês observem essa terra, vejam quem é que mora, quais são os seus costumes, o que eles comem, com que eles trabalham, como que é a economia, como que é os muros, se a cidade é fortificada, se ela não é, se ela tem guarda, se ela não tem. Façam um relatório e tragam para mim.
Passa-se os dias e o povo retorna com esse relatório. Vamos ver aqui qual foi o relatório. E detalhe, queridos, são apenas líderes que vão nessa expedição. Números 13, 27 diz assim: relataram, e detalhe, aqui é o relatório de 10 homens. Quantos foram? 12. Aqui é o relatório de apenas 10. Diz assim, Números 13, 27. Relataram a Moisés e disseram: fomos a uma terra, a terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. Que fruto é esse? Se você ler lá na Bíblia, você vai ver que os homens cortaram um cacho de uva. Sabe como eles transportaram esse cacho de uva? Pegaram 2 homens, colocaram uma vara e precisava 2 homens para carregar um cacho de uva. E este é o fruto dela, é o cacho de uva. Eles estão apresentando para Moisés o cacho de uva. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, os amalequitas, habitam na terra do Neguebe. Os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, inflamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar, é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali os gigantes, os filhos de Anak, são descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhoto, e assim também éramos aos seus olhos. Os mesmos homens que receberam uma promessa, os mesmos homens que são líderes, os mesmos homens que cortaram cacho de uva e tiveram que carregar com a ajuda de outro homem, é o homem que está dizendo: essa promessa é boa, verdadeiramente a terra mana leite e mel, mas a gente não pode conquistar. Está cheio de gente no nosso meio que recebeu uma promessa de Deus, mas a circunstância está limitando o poder de Deus na sua vida. Saiba, queridos, que ninguém, nem mesmo os anjos, os arcanjos, serafins, ninguém tem o poder de estragar, limitar os planos de Deus para as nossas vidas. Mas existe um que pode. Não é o diabo, não é Satanás, não são os seus demônios. Sabe quem pode frustrar os planos de Deus para as nossas vidas? Nós mesmos. Nós mesmos podemos, porque em vez de nós encararmos as bênçãos de Deus e ir para cima, encarar as lutas, encarar as dificuldades, o que nós fazemos? Os nossos olhos não são bons. Olhamos para a prestação do nosso carro, para a prestação da nossa casa, e ao invés de nós falarmos: paguei mais uma, já está mais próximo de eu conquistar a minha casa, paguei mais uma prestação do meu terreno, comprei mais um bloco, vou colocar, comprei o piso, vou colocar. Sabe o que nós fazemos? Isso nunca vai acabar. Eu não fiz um carnê, eu fiz uma Bíblia. Quem aqui já cometeu a loucura de financiar a casa em 20, 30 anos, que nem eu, assim, ó? Isso só pode ser, irmão, isso é fé demais, porque a Bíblia nos diz que o homem não pode acrescentar nem um dia, nem uma hora a mais na sua vida. Como é que a gente faz uma prestação de 35 anos? Aí você tem fé de fazer uma prestação de 35 anos, e o seu casamento está passando por uma crise e você quer desistir dele? O seu filho está enfrentando uma dificuldade, um problema,
E aí você tem coragem de dizer que já não tem mais jeito? Sim, meu irmão. Para aqueles homens, era impossível entrar naquela terra, se eles fossem com a força do braço dele. Na sua vida, no seu milagre, vai ser impossível você conquistar, se você continuar lutando na força do seu braço. Mas existe um Deus que fez uma promessa, que Ele é fiel e justo. E a Bíblia diz que aquele que te prometeu, Ele é fiel e justo, para aperfeiçoar, para terminar ela, até a vinda de Jesus Cristo. Então, se você parar de lutar na força do seu braço e começar a acreditar que o Deus que te prometeu é o mesmo Deus que vai garantir a sua vitória, aí você vai começar a ter olhos bons. Porque, queridos, eu não posso acreditar que a promessa que você tem na sua vida, no seu casamento, ela é tão boa, ela é tão linda, e você vai desistir por conta de uma dificuldade. Homens, eu preciso dizer uma coisa para vocês. Se olhe no espelho. Veja que se não fosse Deus na sua vida, você não casava com uma mulher tão bonita como você casou. E agora que Deus te deu essa mulher linda, te deu filhos maravilhosos, você vai desistir do seu casamento? É Deus na sua vida desde o início, irmão. Olha o fruto, olha o cacho de uva que Deus deu na sua mão. E agora, que já está meio bagunçadinho assim, não está mais como você encontrou no começo, aí você vai desistir. Não, irmão, continua carregando esse cacho de uva. Continua. Veio o cílio, já está multiplicando. Continua carregando. Agora, não, a dificuldade, é o meu filho, o meu problema. Meu irmão, vai para cima, vai possuir sua terra. Agora, eu louvo a Deus, porque existe cabra macho no mundo ainda. E quando eu digo isso, não é só do gênero masculino não, do sexo masculino não. É pessoas de pulso firme. Porque dos 12, 10 vieram com esse relatório: eu nem vou lutar. Meu irmão, se tem uma coisa que me deixa com raiva, é uma pessoa que desiste antes de lutar. Meu irmão, você é um guerreiro. E o guerreiro, ele pode até cair na batalha, ele pode até morrer na batalha. Mas sabe como que um guerreiro morre? Ele morre atirando. Ele morre indo para cima. É realmente quase impossível eu viver esses 35 anos para pagar aquela casa. Mas ou ela acaba comigo, ou eu acabo com ela. E eu vou te dizer, a primeira opção não está nos meus planos. É eu que acabo com essa luta. Isso. Aí, dos 12, Deus levanta 10 perturbados, mais 2. Josué diz assim, Números 14, 6. Depois, isso é o seguinte, gente. Eu não sei se talvez eu estou falando assim rápido, vocês não conseguem entender. Se reúne todo o povo, tá? E está todo mundo esperando, porque eles receberam essa promessa lá com o patriarca. Então é de geração em geração, eles estão ouvindo: sua casa vai ser uma bênção, você vai morar numa terra boa, você vai comer do melhor dessa terra, os seus filhos serão bênção, vocês serão como o pó da areia do mar, vocês serão como as estrelas do céu. E agora todo o povo está reunido para ver qual o relatório daqueles homens. Aí eles vão contar aquele bando de besteira que vocês ouviram, mas no meio disso se levanta 2 homens, Números 14, 6. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os espias das terras, rasgaram as suas vestes e disseram: se o Senhor agradar de nós, então nos fará entrar na terra, e nela dará a terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, não temais o povo dessa terra. Portanto, como pão, como podemos devorar, retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Qual é a diferença de 10 para 2? A diferença é que 2 se focaram na dificuldade,
Enquanto seus olhos estão focados nas dificuldades, meu irmão, tudo vai dar ruim na sua vida. Tem pessoas que enxergam a dificuldade como um muro intransponível. E tem pessoas que enxergam as dificuldades como oportunidade de milagres de Deus. 12 homens vão olhar para as dificuldades, eles viram a mesma terra, eles viram as mesmas dificuldades, os mesmos gigantes, eles viram tudo. Enquanto 10 homens viram as muralhas, 2 viram portas abertas de Deus. Os gigantes não determinam o tamanho da promessa, elas apenas revelam o tamanho da nossa fé. Quem vê com medo, recua, mas quem vê com fé, avança. Você pode olhar para o seu casamento, meu irmão, quem já viveu a realidade de um divórcio, quem já viu uma quebra de aliança, ela enxergou também uma dificuldade, ela enxergou também um processo difícil, e muitos quebram essa aliança, muitos olham, não, esse gigante é muito alto, esse gigante é muito difícil, olha como ele é forte, olha como é difícil, e muitos desistem do seu casamento. Mas eu quero falar uma coisa para você, essa pessoa que está sentada do seu lado, que continua casado, ela também viu as mesmas dificuldades que você, ela também viu motivos para se separar, mas ela achou a oportunidade, ela viu com bons olhos, se Deus uniu, o homem não vai separar, e se o inimigo está querendo quebrar essa aliança, é porque tem grandes coisas que Deus vai fazer. Você pode olhar para o seu filho, e hoje ele não está onde você quer, hoje ele não está da maneira que você gostaria, e você pode falar assim, eu não vou orar mais por ele. Sim, você pode fazer isso. Isso é um gigante, isso é uma terra difícil, mas você pode olhar para ele e falar assim, Deus prometeu que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e eu não desisto até que meu filho sente do meu lado. A luta não cancela a promessa, ela confirma que a promessa é grande. Os olhos bons não negam a realidade, a dificuldade, ela não nega, mas os olhos bons enxergam a promessa acima das circunstâncias atuais. Os seus olhos têm que enxergar as coisas boas, porque das duas uma, ou Deus te enganou, ou o inimigo vai fazer você desistir da sua luta, vai desistir da sua promessa. Eu sei que o meu Redentor vive, e ainda que tenha dificuldade e que tenha as lutas, eu não vou desistir, porque eu sei que em breve Ele virá ao meu socorro. Eu sei que aquele que me prometeu, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Eu sei que as minhas promessas vêm do Senhor, e o meu dia, o meu momento não determina quem eu sou. E na sua vida? A sua luta com o seu casamento, a sua luta com os seus filhos, a sua luta espiritual, a sua fraqueza, a sua falta de fé, quem é que te prometeu? A luta, ela não pode cancelar, a luta, ela não pode ser maior do que a certeza que Deus vai fazer uma grande obra nas nossas vidas. Beleza, como eu aplico isso na minha vida? Já que eu não estou lutando, eu não estou guerreando, eu não estou atrás de nenhuma terra prometida. Queridos, hoje, a nossa terra prometida é o nosso casamento. A nossa terra prometida hoje é o nosso trabalho, são os nossos filhos, é sim a prestação da casa, a prestação do carro, a viagem, o ministério, a vida espiritual, as finanças. Ter bons olhos é agir, mesmo quando tudo diz para você recuar. Como nós encaramos as promessas, como nós encaramos as suas promessas, que tipo de visão você está colocando sobre aquilo que Deus te prometeu? O que é que Deus te prometeu, meus irmãos?
O que Deus prometeu sobre a sua casa, sobre a sua família? Deus te entregou um ministério. Aí você acha o quê? Que o nosso adversário vai aplaudir? Deus te entregou uma família. Os seus filhos irão pregar para as multidões. Os seus filhos vão fazer grandes conferências, vão lotar estádios de futebol, vão pregar o evangelho, serão missionários, irão nos países não alcançados, resgatarão muitas e muitas almas para Jesus. Essa é a promessa de Deus para a sua vida. E você espera o quê? Que o nosso inimigo fique sentado lá no inferno, olhando Deus mudar a sua vida? Queridos, você vem de uma família onde o seu pai, o seu avô, o seu bisavô tinha problema com álcool, tinha problema de infidelidade no casamento. Você é a terceira, quarta geração que o inimigo quer destruir o casamento. E você acha que o nosso adversário vai fazer o quê? Deus tem uma promessa sobre a sua casa. Deus tem uma promessa sobre o seu casamento. E o inimigo ele vai fazer de tudo para destruir. Esse é o papel dele. Porque tem crente que quer fazer as pazes com o diabo. Diabo, vamos fazer o seguinte: eu não mexo com você, eu não vou orar, não vou repreender, não vou te expulsar de lugar nenhum, tá? Fica aí, mas você também não mexe comigo. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão: acorda para a vida. Acorda para a vida. O nosso adversário é o ladrão. Ele veio para matar, roubar e destruir. A sentença dele é a eternidade no inferno. E ele vai fazer de tudo para levar você e sua casa. Mas Deus levantou 2. Você é Josué, você é Caleb. Você não se dobra diante da circunstância, você não se dobra diante da situação. Você olha e fala assim: Deus é que me prometeu. Eu vou subir, eu vou possuir aquela terra, a terra é boa, o meu casamento será o melhor casamento dessa terra. As minhas finanças vai ser o que a Bíblia diz, e o meu povo comerá o melhor dessa terra. A minha vida espiritual vai ser como a de Pedro, ainda que venham as dificuldades, ainda que o vento abale o meu barco, eu andarei sobre as águas. Mas a situação ela é contrária, a situação ela é difícil. Eu não ando por vista, mas eu ando por fé, porque eu tenho bons olhos. Parafraseando com um versículo que nós lemos em Mateus 6:22, aonde se você tiver olhos bons, seu corpo todo terá luz. Parafraseando, se os seus olhos forem bons, tudo na sua vida será bom. Já viu pessoas, você já teve contato com pessoas que tudo que ela vê, ela acha defeito? É insuportável conviver com pessoas assim. Porque tem pessoas que você compra um carro novo. Qual o carro novo que você comprou? Um 4.0 V6. 0 quilômetro. É 2000 e ano que vem, o ano do seu carro. O infeliz olha para você e fala assim: deve beber muito. O infeliz olha para você e fala assim: ixi, em janeiro tem PVA, hein? Já fez as contas? Eu não quero fazer conta não, meu irmão. Eu quero é botar gasolina. Eu passo o cartão. Mas eu vou andar porque Deus me deu. Tem pessoas que você faz uma comida, faz o churrasco. Daqui a pouco tem churrasco. O povo é avivado, ela falou de comida. Você faz o churrasco, você comprou a picanha lá, maturada, coisa fina, coisa linda. Aí você joga o sal. O infeliz fala: não botou sal demais não? Ô, meu irmão. Vigia na terra, irmão. O irmão olha para você assim: você não está muito gordo não? Ô, meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você, mano. Sabe o trabalho que dá para manter um corpo desse daqui? O tanto que eu tenho que comer para estar desse jeito aqui? Tem gente que enxerga coisa ruim em tudo. Só que tem 2.
Tem dois que olham e falam assim: meu irmão, que carro abençoado, em glória a Deus pela sua vida, hein, mano. Louvado seja Deus, é isso que o povo de Deus merece. Tem gente que olha para a picanha e fala assim: vou lamber até os dedos. Tem gente que olha para o corpo e fala assim: você está bem? Eita! Só que infelizmente é a minoria. Aí eu vejo uma igreja assim cheia, e eu fico pensando: quem são os Josué e os Calebes dessa igreja? O pastor já pegou. Aí eu vou dar mais uma chance, que às vezes as pessoas pegam. Aí eu fico olhando assim e fico pensando: quem são os Josué e o Caleb dessa igreja aqui, ó? Tem uns que ainda não, mas eu vou dar mais uma chance. Aí eu fico olhando assim e fico pensando: quem são os Josué e os Caleb dessa igreja aqui? É isso, meu irmão, vai para cima, vai lutar, vai conquistar, vai vencer. Meu irmão, não podemos esquecer que o nosso adversário vai fazer de tudo para que você tenha as lutas e que você pare em meio às suas conquistas. Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão: não foque na luta, não foque no problema, foque em Cristo, foque no milagre, foque na solução. Se concentre como você vai sair deste problema, como você vai sair dessa dificuldade, porque você já tem uma promessa na sua vida. As dificuldades, elas não podem impedir você de avançar, porque quem te prometeu foi Deus, e quem te prometeu, Ele não vai te desamparar. Já dizem o salmista: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Queridos, Josué e Caleb eram homens comuns, homens suscetíveis a dores como eu e você, com problemas, com dificuldades. Só que quando você tem uma promessa, meu irmão, você tem que lutar por ela. Sabe, eu vejo pessoas que receberam uma profecia de Deus, receberam uma promessa do Senhor. Você vai ser um empresário. Quem aqui é empresário? Deixa eu ver. Você é empresário? Por que você não levantou a mão, profeta? Você não tem seu caminhão? Empresário? Vou dar mais uma oportunidade, que ele não sabe que ele é empresário. Acabei de promover ele como empresário aqui, ó. Quem é empresário aqui? Levanta a mão, deixa eu te conhecer. Glória a Deus. Quem aqui é empresário há 5 anos? Quem aqui é empresário há 10 anos? É fácil? Foi fácil, sim ou não? Não foi. Tenho certeza que se você tiver a oportunidade de conversar com este homem, com essa mulher, você vai ver que foi muito difícil. Mas sabe por que ele é empresário há 5 anos, há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos? Sabe por quê? Porque ele é bom, porque ele é melhor? Não. É porque no dia 1, do ano 1, de ser empresário, ele olhou para a promessa e não olhou para a dificuldade. Para chegar no 5, no 10, no 15, no 20, nos 50 anos, teve que ter o primeiro dia. E vai ser muito difícil. Só que diante da sua promessa, você pode fazer como os 10 ou pode fazer como os 2. Temos pais e mães aqui, amém? Quem é pai, quem é mãe aqui, levanta a mão. Se me contasse que era tão difícil, eu tinha parado. É fácil ser pai e mãe? Mas quem queria desistir? Quem aqui quer abrir mão? Claro que é uma brincadeira, porque se me contasse que seria ainda pior, eu só teria me preparado mais, mas eu não abro mão de ser pai dos meus filhos. Só que não é fácil. Quem aqui é casado? É fácil ser casado? Conheço algumas pessoas que casaram, tinham cabelo, a vida financeira estava estável. Só que, para quem não é casado ainda, eu quero te encorajar.
esse é o maior projeto de Deus na terra, é as famílias. Não vai ser fácil não, viu, varão? Mas depois nós troca ideia. Nós ora junto, faz um jejum, vai para o monte. Vai. Você acha que os homens vão tanto para a montanha desse jeito? É para fugir, rapaz. Aqui eu vou encerrar porque nós não temos mais tempo, nós temos ainda coisas para fazer. Mas eu quero dizer que os olhos, o mundo tem uma frase que diz que os nossos olhos são as janelas do mundo. Como você enxerga a sua vida determina como Deus vai agir no seu milagre. O carro pode ser um meio de transporte, ou pode ser algo também que Deus pode usar para falar conosco. No carro existe o para-brisa e o retrovisor. O para-brisa é um vidro bem grande e o retrovisor é um vidro bem pequeno. Isso quer dizer que para frente, onde nós estamos indo, nós temos que manter o nosso foco. E atrás, que é pequenininho, é só para você ter referências, para saber de onde Deus te tirou e para onde você nunca mais vai voltar. Deus tem promessas para a sua vida, e é lá que tem que morar o seu coração. Deus tem promessa para você, e é lá que tem que morar a sua fé. Porque se você olhar hoje para o seu casamento, meu irmão, talvez você está passando a fase mais difícil na sua vida. Se você olhar para a sua fé, talvez você está passando a fase mais difícil na sua vida. Só que você tem uma promessa. E a promessa é: você herdará uma terra que mana leite e mel. No seu casamento, vai ser o melhor casamento dessa terra ainda. As suas finanças serão as finanças mais controladas. Você não vai ter só para suprir suas necessidades, mas você vai sobejar, você vai abençoar outras pessoas. A sua vida espiritual, ela pode estar fraca, ela pode estar por um fio, pode estar como o azeite da botija daquela viúva, mas Deus vai entrar com providência, Ele vai multiplicar, e você vai fazer como aquela viúva. Você vai pedir: podem trazer suas vasilhas, podem trazer as pessoas vazias, vem pessoas vazias, e o seu olhinho vai começar a encher a vida de outras pessoas, até derramar, até transbordar. Essas são as promessas que Deus tem na sua vida. Amanhã você vai para a sua empresa e você vai conquistar aquela terra. Amanhã você vai de maneira diferente. Amanhã você já não vai mais cabisbaixo. Amanhã você já: poxa vida, não tenho um cliente. Poxa vida, amanhã não tenho nenhum atendimento. Mas você vai se levantar, você vai se banhar, você vai colocar uma roupa, você vai dobrar os seus joelhos e vai falar: Senhor, existe uma promessa sobre a minha vida. E a promessa é: eu comerei o melhor dessa terra. Eu entrarei numa terra que mana leite e mel. Senhor, olha as circunstâncias, mas os meus olhos são bons. Eu não enxergo por vista, mas eu enxergo por fé. Senhor, vai lá na frente. Manda os clientes, manda as vendas, manda, meu Deus, os contratos. Vai, meu Deus, na frente. Pode mandar, meu Deus, porque eu estou preparado. Mas se você chegar cabisbaixo, se você se mostrar frouxo no dia da tua angústia, vai dar ruim. Mas amanhã é o dia de você vencer, em nome de Jesus. Amanhã é o dia que você vai romper em fé. Amanhã é o dia que você viverá a melhor segunda-feira da sua vida. É você que determina, porque os seus olhos são bons. E no seu casamento, você vai sair daqui e o seu cônjuge não está sentado do seu lado. O seu marido não veio, a sua esposa não veio. Você está sentado aqui e os seus filhos não estão aqui. Como você vai chegar na sua casa? Cheio de fé, e vai determinar: domingo que vem, família, vocês vão estar sentados comigo lá do lado da minha mesa. Vocês vão sentar do lado do meu banco. Nós vamos ter que chegar até cedo, porque a igreja vai estar tão lotada para a gente não ficar em pé, para a gente arrumar um banco. Nós vamos ter que chegar mais cedo, e eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vai para a sua casa, conquiste o amor do seu cônjuge, conquiste o amor dos seus filhos. Agora, se você olhar, chegar em casa e só chegar reclamando, chegar murmurando, o seu marido vai falar assim: Deus me livre nessa igreja. Pastor deve ser um perturbado. Tem razão.
A sua vida espiritual, como é que ela anda? Ah, pastor, eu estou fraco, estou desmotivado. Pastor, as coisas não evoluem na minha vida. Pastor, eu não consigo deslanchar, eu não consigo avançar. Por mais que eu me esforce, pastor, eu não consigo atingir o próximo nível. Você vai fazer o que a Bíblia diz: entra no seu quarto, fecha a porta, e ali você vai clamar: Senhor, eu quero conquistar a minha vida espiritual contigo. Senhor, eu não quero mais olhar, meu Deus, por vista. Senhor, eu quero viver o sobrenatural. Senhor, eu quero colocar a mão sobre os enfermos e eles têm que ser curados. Meu Deus, eu quero falar em novas línguas. Eu quero, meu Deus, expulsar os demônios. Senhor, eu quero ser uma referência nessa geração. Eu quero que as pessoas, eu quero que o meu telefone toque nas madrugadas, porque eles sabem que existe um homem de Deus aqui, existe uma mulher de Deus aqui, uma mulher que busca, uma mulher que clama, um homem que se posiciona em meio às dificuldades. Se tudo está difícil, é o meu telefone que vai tocar, porque eles sabem que eu sirvo um Deus que tudo pode fazer. Você vai entrar no seu quarto e você vai lutar pela sua vida espiritual. Você não vai desistir. Olhe para essa situação, mas não olhe com os olhos de quem vai lutar. Olhe com os olhos de quem já venceu, em nome de Jesus. Olhe para essa dificuldade. Pastor, está doendo. Eu sei. Pastor, eu estou ferido, está machucado. Eu sei, dói mesmo. Mas Jesus se importa com a nossa dor. A Bíblia diz que mesmo Jesus sabendo o que faria com Lázaro, Lázaro iria ressuscitar. Mas quando ele olhou para aquela situação, a Bíblia vai dizer que Jesus chorou. Diante dessa situação, talvez eu e você nós não entendemos. Eu gostaria que a minha vida tivesse 100%. Eu também. Só que isso não vai limitar o poder de Deus na minha vida. Existe um louvor que é quase uma oração que diz que se Deus fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer? E existe outro ditado também que Deus, eu sem Deus, Deus continua sendo Deus. Eu confundi, como é que é mesmo? Está meio errado. Tipo assim, Deus sem mim é Deus e eu sem Deus não sou nada. Eu inventei isso agora. Pronto. Eu gostaria que a nossa vida, mas Deus nos trouxe aqui hoje, não para nos tornar guerreiros invencíveis. Deus nos trouxe aqui nessa manhã para mostrar que se os nossos olhos forem bons, ainda as dificuldades que nós enfrentamos não importa, porque Ele é maior. Deus é maior do que o seu problema. Deus é maior do que a sua dificuldade. Deus é maior do que a sua falta de fé. Ah, pastor, mas é porque eu pequei muito. Está tudo bem, meu irmão. O nosso pecado pode até nos afastar de Deus, mas a graça dele é maior. O seu pecado não pode te levar para tão longe que a graça de Deus não te alcance. Ainda que o seu pecado seja terrível, o amor e a graça de Deus é ainda maior. Deus nos trouxe aqui para que os nossos olhos sejam bons, para que em todo o nosso corpo tenha luz, para que toda a nossa casa tenha luz. Você vai olhar para a sua família com outros olhos, para o seu casamento com outros olhos, para as suas finanças, para a sua vida espiritual. A sua vida será outra, porque os seus olhos serão bons. E aqui eu encerro, porque não é sobre o que você vê que conta a vida. A vida é contada por aquilo que você crê. O que você está vendo não importa. O que realmente importa é o que você crê. Como você crê o seu casamento? Como você crê sua família? Como que você crê na sua vida espiritual, na sua vida financeira?